Olá, garotos e garotas, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aulinha semanal, né? Dando início aí a mais uma semana. Espero que você que esteja me assistindo de casa tenha acordado aí com boa disposição, cheio de boas intenções, que possamos ter uma semana agradável, enriquecida, cheia de novos conhecimentos, cheia de novos conteúdos, né? Para que nós possamos nos tornarmos pessoas aí melhores, né? A partir do momento em que eu conheço a respeito de um assunto ao qual eu não domino, eu estou acrescentando isso aí na minha vida, na minha personalidade, né? No meu caráter. Isso vai me fazer uma pessoa mais interessante, tá bom? Então, fica de dica aí, você que às vezes não gosta de estudar, né? Não gosta de gastar o seu tempo aí dão um cansaçozinho ao seu cérebro, né? Você prefere ficar dormindo, guardar o seu corpo aí. Então, meu conselho vai para você. Aproveite agora que você não tem dor na coluna, que você tem boa disposição. Aprenda, leia, se permita entender sobre os mais variados assuntos, né? E se você é uma pessoa que quer ser interessante, que quer ter algo a acrescentar no mundo, dê ênfase a tudo aquilo que lhe é ensinado, a tudo aquilo que o professor te fala, porque o professor ele tem sempre boas intenções e ele quer te tornar um ser humano melhor, tá bom? Esse é o nosso intuito. E antes da gente começar a nossa aula, eu quero aqui abrir um espaçozinho para a gente fazer um momento de acolhimento. Eu peguei um vídeo bem pequenininho mesmo, bem pequenininho, para a gente nem poder atrasar a nossa aula, para ficar aí como o meu abraço de acolhimento para vocês. Então, nós vamos visualizar o videozinho e depois a gente começa com o nosso conteúdo, tá bom? Que na verdade é uma continuação aí ao gênero dramático. Nós estamos estudando sobre teatro. Ah, professora, você passou o slide, mas eu não consegui visualizar a mídia. Não tem problema. Passa a aulinha um pouquinho mais à frente e você vai ter o endereço eletrônico do YouTube para que você possa assistir o vídeo de lá, tá bom? Então vamos lá. O desafio aí da igualdade, né? É um desafio aí para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. É difícil suportar o outro, a diferença do outro, né? Eu só suporto o outro quando eu vejo que o outro está pior do que eu. Aí eu quero ajudar, aí eu sou prestativo. Agora, quando o outro está melhor que eu, infelizmente, o sentimento que a gente tem é de inveja, né? Infelizmente, faz parte da nossa condição humana, faz parte da nossa condição falha. Então, para a gente deixar isso de lado, todos os dias a gente tem que acordar com o pé direito e tentar ser pessoas melhores. Então, nada mais do que um vídeo para nos incentivarmos aí a sermos pessoas melhores, né? Vem comigo, o desafio da igualdade. Só esperar um pouquinho que está carregando. Vamos lá? Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, no mesmo ano, na mesma família. A Ana vai andar sempre de rosa, porque a gente pode ser É. Bom, galera, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, porque eu acho que eu não estou conseguindo salvar a mídia.
Mas não tem problema, você que está assistindo a aula, o nosso próximo slide, você vai clicar aqui, ó, no endereço, para o quê? Saber aí o desfecho dessa nossa história. Então vamos lá, você que não conseguiu visualizar o vídeo lá juntamente comigo, vai clicar nesse endereço aí, tá? Eu vou disponibilizar o slide para vocês e aí fica fácil. Só apontar o cursor aqui, ó, clicar em cima, que ele já te encaminha lá para o vídeo diretamente, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso próximo slidezinho, que é onde vai ficar claro aí qual o objetivo da nossa aula, né? A nossa aula tem por objetivo assimilar aí a importância da história do teatro dramático e também do teatro pós-dramático. Quais são aí as principais características que vai diferenciar esse estilo dos outros estilos e um estilo um do outro, tá bom? Lembrando que, professor, mas a gente já viu sobre teatro. Ok, a gente viu de uma maneira geral, um apanhado geral. Agora a gente vai entrar mais afinco sobre o teatro dramático, aprender aí realmente quais são as características e que marcaram esse período. Então, no gênero dramático aí, como o próprio nome indica, né, são os textos aí que são feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados, né? Do grego, a palavra drama significa ação. Então, dramatizar significa a ação de se fazer algo. E, ó, atenção, procurem não confundir, porque às vezes a gente fala drama e ligar coisas tristes, né? Ah, eu vou chorar, vou fazer um drama aqui. Não necessariamente, porque a gente tem que olhar aí, ó, o conceito da palavra, ou seja, o significado da palavra. A palavra tem a ver com ação. Drama significa ação. Então, é a ação de se fazer com que os textos literários aí sejam ensinados, ou seja, sejam praticados pelos atores e as atrizes, e fazer com que isso se torne uma história, tá bom? Adiante. Eu coloquei aqui um pequeno videozinho de um exemplo aí da peça de Shakespeare, tá bom? Então você vai assistir aí na sua casinha a cena de Romeu e Julieta, tá bom? Levando em conta que é o seguinte, essa nossa aula agora ela é explicativa. Então, depois quando você estiver no seu horário de aula disponível, você vai ter mais tempo para poder estudar, então você vai assistir aí o vídeo do começo ao fim, tá bom? Eu não vou dar play aqui, porque eu estou muito desconfiada de que quando eu assisto o vídeo aqui na apresentação de slide, vocês que estão em casa não conseguem perceber pela gravação, tá bom? Então, eu vou deixar aqui só o nome aí do título do vídeo, e depois é só vocês jogarem lá no YouTube que vocês podem ter acesso, tá? Vou deixar aqui também porque o quê? Os alunos que estão tendo aula presencial aqui, a gente já, durante o decorrer da aula, já visualiza o vídeo, para ficar mais fácil. Beleza? Adiante, a gente dando continuidade. Adiante aí nós vamos continuar então, ler e interpretar juntamente com toda a classe aí, intercalando resumos sobre o teatro dramático. O que é o intuito? O intuito que a gente que está fazendo aula presencial aqui, que os alunos participem, né? Então, eu vou separar esse momento da leitura para todo mundo poder participar. Você que está em casa, faça a leitura juntamente com o professor, tá bom? Então vamos lá, gênero dramático. No entanto, o gênero dramático aí, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama, que significa ação, como eu havia dito no slide anterior. Então, a gente tem aí a origem. Desde lá da antiguidade, né? Há muito tempo atrás, o gênero dramático, ele era originário aí da onde? Da Grécia, né? A respeito do que nós estamos falando? Da Grécia, né? Mais precisamente sobre o teatro, mas dentro da Grécia. Eram textos o quê? Teatrais, ensinados essencialmente como culto aos deuses, aos quais eram representados aí nas festas religiosas. O pessoal do primeiro ano está vendo dentro da arte, a gente está estudando sobre a Grécia, sobre a cultura da arte dentro da Grécia, né? A gente aqui só mencionou porque o teatro ele surge lá. Então, entre os principais autores do gênero dramático aí, a tragédia e a comédia, na antiga Grécia estão os principais
os camaradas aí, ó, que tinham a bola toda. Sófocles, Eurípides e Esquilo, tá bom? Esses são os principais autores do gênero dramático. Tá aí uma informação importante, tá aí uma informação que vale a pena você anotar no seu caderninho, tá aí uma informação que com certeza vai ser cobrado de você na prova de instrumento subjetivo. Quem são os principais autores do gênero dramático? Sófocles, Eurípides, Esquilo, tá bom? A encenação dos textos de gênero dramático aí, ela tinha como objetivo despertar a emoção da plateia, né? É o fenômeno que é chamado, ao qual a gente dá o nome de catarse, tá bom? Então, o intuito das atrizes e dos atores era fazer com que a plateia ficasse emocionada, né? Tanto para se emocionar chorando, né? Tanto quanto para dar várias gargalhadas e chorar de rir, né? Então, outra informação importante aí que vale a pena você anotar no seu caderno, né? O gênero dramático, ele tinha a função de despertar as emoções, né? E a esse fenômeno a gente intitula, ou seja, a gente chama de catarse, tá bom? Não se esqueça, faça uma anotaçãozinha aí no seu caderno, você que está acompanhando a aula de casa, e você também que acompanhou a aula presencial, mas agora em casa está dando uma olhadinha aí no seu período de aula de EO, tá bom? Adiante, nós temos aí a estrutura dramática. Como que é feita essa estrutura? Bom, os autores desse tipo de texto, eles são chamados de dramaturgo. Nós já estudamos sobre isso, né? Que é o quê? Junto aos autores que ensinam o texto, são os emissores. E, por sua vez, os receptores são o público. Então, os atores desse tipo de texto são chamados dramaturgos, né? E aí a gente tem os atores que ensinam esse texto do dramaturgo, né? Que por vezes são classificados como que emissores. Os atores emitem, né, o que o dramaturgo escreveu. E emite para quem? Para os receptores, que são quem? A plateia, que é o público, tá bom? Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagens, ou seja, protagonistas, secundários ou até mesmo os figurantes, né? Eles são compostos pelo espaço cênico, ou seja, palco, teatro e cenários. E também pelo quê? Pelo tempo, né? Porque a peça de teatro ela vai ser sempre regida pelo tempo. Às vezes você tem peças com 1 hora de duração, 2, 3, até mais, né? Geralmente os textos eles são destinados ao teatro e possuem uma estrutura interna básica. E o que seria essa estrutura interna básica? Vale a pena também você anotar aí no seu caderno essa informação. Primeira coisa, a apresentação. Ela faz a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida, certo? E a gente tem também o quê? O conflito, o momento em que surge aí as peripécias da ação dramática. Atenção, conflito não significa guerra, briga, bater, né? Conflitar, não. O conflito significa aquela situação ali em que a história está tranquila e de repente cria-se ali um ápice, né? Cria-se um conflito, cria-se uma curiosidade. Às vezes um ator desaparece, às vezes acontece uma morte e a gente não sabe quem matou. Às vezes aquele plano ao qual a história estava sendo contada falha, ou às vezes dá certo. Mas a gente só vai descobrir isso lá na frente, lá nos desenlace lá. Então primeiro a gente tem esse conflito, que é o ápice. Depois a gente tem o quê? Esse deslance, que é o momento de conclusão. Ou o quê? O boom, né? O encerramento, o desfecho aí total da ação dramática. Tá bom? Então anota aí no seu caderno esses 4 aspectos aí que fazem parte. Apresentação, conflito, desenlace e, além da estrutura interna inerente ao texto dramático, tem-se a estrutura externa do gênero dramático, tal qual os atos e as cenas. De forma que o quê? O primeiro corresponde às mudanças do cenário, tá bom? Enquanto que o segundo designa as mudanças, ou seja, a entrada e a saída dos personagens.
Observe que cada cena corresponde a uma unidade de ação dramática, tá bom? Continuando, texto teatral, linguagem teatral e exemplos de textos dramáticos. É o que nós vamos ver aí a seguir. Tragédia. Representação de acontecimentos trágicos, geralmente como finais funestos. O que significa essa palavra funestos, professora? Não é uma coisa que é legal, né? Funesto significa fim, finais trágicos, né? Os temas explorados pela tragédia são derivados do quê? Das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e heróicos, sejam deuses ou semideuses, tá bom? Então, sempre no teatro aí, quando for falar de paixões humanas, você pode já ficar com um pezinho atrás que vem aí alguma tragédia, beleza? Tá ficando claro? Se não estiver ficando claro, vai lá no grupo de vocês, façam anotações, ok? Depois a gente tem aí a comédia, que seria, peço perdão, a representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso e satíricos aí, né? A principal temática dos textos de comédia envolvem ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos e também personagens estereotipados, que seriam o quê? O que a gente pode falar aí da saga aí do Harry Potter, mágicos, magos, né? Da saga aí daquele filme dos... Como que chamava? O do Hobbit, uns homens bem pequenininhos que moram nas cavernas, né? Então, esses são tipos de personagens estereotipados, né? Que fogem da nossa realidade humana, ok? Adiante. Existe aí a tragicomédia, que é uma união aí de elementos tanto trágicos quanto cômicos na representação teatral. Informação importante aí. Talvez caia na sua provinha lá de instrumento subjetivo. Defina aí para mim o que é tragicomédia. Então você vai colocar lá que é a união tanto da tragédia como o quê? As peças cômicas, tá bom? E aí a gente tem também a farsa, que surge aí por volta do século XIX, né? A farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico e é formada por diálogos simples e é representada por personagens caricaturais, né? Em ações corriqueiras, cômicas ou burlescas, tá bom? E a gente tem também aí o alto, que surge da Idade Média. Os autos são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados aí por um único enlace, tá bom? E aí eu tenho uma fotografia de um teatro aí, né? Olha que magnífico estar nessa plateia, que magnífico participar de uma obra de arte como essa, né? Onde a gente vê que toda uma orquestra fazendo a sonoplastia do teatro ao vivo. Pensa que emoção, uma orquestra tocando, os artistas em palco encenando. Nossa, eu fico arrepiada. Muito magnífico mesmo. E já partindo aqui para a gente encerrar aí a nossa aulinha dessa semana, tem aí o gênero textual dramático. Eu preparei para vocês um pequeno videozinho, tá? Onde vai fazer uma apanhada e um resumo de tudo que foi falado na nossa aula. E logo após a visualização desse vídeo, vocês vão o quê? Vocês vão lá realizar a atividade que está no PDF de vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar o PDF para vocês na segunda-feira, mas vocês aguardem e vão fazendo conforme o horário de vocês. Se a sua aula caiu na terça, então deixa para assistir a aulinha e fazer o exercício na terça. Se caiu na quarta, vai fazer na terça e na quarta. Então, sempre espere a aula acontecer para que o professor te dê as indicações do que é necessário você estar fazendo de exercício. Bom, assistam o vídeo, mandem comentários lá no grupo, demonstrem participação, lembrando que vocês têm aí notas de participação também, tá ok? E aí, só para finalizar mesmo, você vai desenvolver as atividades disponíveis no PDF, tá bom? É uma lista de exercícios contendo apenas 3 exercícios. Esses exercícios estão em questão do formato aí de Enem, tá bom? Você vai copiar o enunciado e simplesmente a resposta correta.
desculpa. Não precisa o quê? De copiar todas as opções de resposta. Você vai copiar apenas a correta. Lembrando, copie a resposta de lápis, tá bom? Porque depois a gente vai fazer a correção dessas atividades. Se você tiver respondido a caneta, você vai borrar todo o seu caderno, vai ficar feio, horroroso, horrível. Então, copie o enunciado de caneta e responda de lápis, tendo em vista que depois a gente vai fazer a correção. Tá bom? Bom, beijo grande a todos vocês. Um ótimo restante de dia para vocês, um ótimo restante de aula. Que seja um dia magnífico na vida de vocês. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês até a próxima aulinha, onde a gente vai fazer a correção desses exercícios e vamos introduzir o nosso próximo assunto, tá ok? Beijão, galera do Genserico. Até logo!